Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Eu quero aqui falar sobre como nós devemos ter uma vida consagrada diante de Deus. Eu sou o missionário Nelson, o pastor Nelson, professor em teologia. E eu estou aqui desde a cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu quero falar sobre uma vida consagrada a Deus. É uma vida consagrada a Deus, é uma vida dedicada ao Senhor, à sua obra, ao seu serviço. Se consagrar a Deus significa ter uma vida separada para Ele. No Novo Testamento, essa consagração, ela fala não somente de atos externos, porém principalmente do interior do nosso coração. Jesus, com a instituição da nova aliança, ele veio nos trazer um impacto de uma vida diferente. Edinaldo, tudo bem? O impacto espiritual que trata com as intenções do nosso coração. Jesus, ele não enfatizava as coisas externas, igual os fariseus, que criticavam a Cristo, que até os discípulos comiam sem lavar as mãos. E Jesus os denominou de hipócritas e fariseus, porque eles estavam preocupados com o exterior. No entanto, não estavam preocupados com a intenção do coração. E nós vemos no Novo Testamento Jesus trazendo esse ensinamento de uma forma muito clara. E algumas formas práticas de nós nos consagrarmos ao Senhor estão baseadas na palavra de Deus. Estão baseadas na Bíblia. Primeiro, arrependimento e santidade. A consagração, ela começa com a entrega da minha vida, com a confissão do meu pecado. Eu preciso confessar os meus pecados ao Senhor e Ele é o único que pode perdoar o pecado, os nossos pecados. O único mediador entre Deus e os homens, não existe outro mediador. Nele você pode confiar, pode falar os teus anseios, os teus desejos, confessar as tuas falhas, pedir perdão, pedir mudança de vida. E essa mudança de vida, claro que implica numa decisão pessoal. Eu preciso decidir, eu preciso tomar uma decisão, e a consagração, ela implica em arrependimento e em santidade. A santidade, ela é um processo contínuo, vai acontecendo à medida que eu vou dedicando-me ao Senhor, separando-me das coisas que entristecem o nosso Deus, e eu vou entregando a minha vida a Deus. Então vejam que o primeiro ponto é arrependimento e santidade. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. A oração e comunhão com Deus é outro fator muito importante. Nós mantemos uma vida de oração. Nesta oração eu tenho que entrar pelas portas do Senhor, pelas portas dele, no seu santo templo, com louvor e adoração, exaltando o seu nome, adorando o nome dele. Aí eu vou suplicando, eu vou orando, eu vou clamando. E de repente você não tem esse costume de orar, começa com 5 minutos, 10 minutos, aumentando o tempo, mas separa um tempo do teu dia para você agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Maria Carvalho, a paz do Senhor, tudo bem? Agradecer a Deus por aquilo que Deus ele tem feito, por aquilo que Ele tem proporcionado para você. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, ensina que nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto envolve o que? Uma entrega total. Eu preciso entregar-me completamente ao Senhor. O salmista ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é muito importante, pois isso implica em comunhão, isso implica ter um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento com o Senhor, ele vem justamente, Marisa Carvalho, a paz do Senhor, tudo bem? Ele vem justamente através da oração e da comunhão com o nosso Deus. Manter uma vida de oração constante fortalece
a nossa relação com o Senhor. E Tessalonicenses fala que nós devemos, 1 Tessalonicenses 5,17, orar em todo o tempo. Nessa oração eu tenho o quê? Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho intimidade com o Senhor. O Senhor, Ele é um Deus soberano, e quando eu busco a sua presença, Ele está pronto para atender o gemido de um necessitado. Salmo 113 diz que o Senhor levanta-se do seu trono para atender o nosso gemido, por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado. Eu me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, Deus está levantando-se nesta tarde para atender a tua oração, para atender a tua petição. Qual é a tua petição nesta tarde, Marisa? Qual é a tua petição nesta tarde, Edinaldo, Marisa Carvalho? O que é que tu estás pedindo ao Senhor? Confia nele, entrega-te completamente ao Senhor. E outra coisa, outra forma de nós nos consagrarmos ao Senhor é nós meditando na sua palavra. O justo, ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite, meditando, lendo, estudando. A Bíblia é a palavra de Deus que fala aos nossos corações, que nos guia, nos revela, aponta os nossos erros, nos instrui, nos dá advertência. Ela é o mapa do viajor, ok? O cajado do peregrino é a palavra de Deus. Portanto, vamos ter alegria em meditar nesta palavra, ter comunhão com esta palavra. Outra forma de você se consagrar ao Senhor é viver uma vida de renúncia. Renunciar a... Uma das coisas mais difíceis que eu tenho achado na minha vida é renunciar ao nosso próprio eu. Renunciar ao nosso ego. O nosso ego, ele diz, olha, você não vai orar. O nosso espírito diz, você precisa orar. O nosso ego diz, não perdoe. O nosso espírito diz, você precisa perdoar. O nosso ego diz, destrua aquele que está falando mal de ti. E o Senhor em nosso coração diz, não destrua, ore por ele. Então vocês vejam que há uma luta constante, cada dia, cada momento. Eu consagro-me a Deus quando realmente eu vivo uma vida de renúncia. E a vida do cristão é uma vida de cruz. Cruz significa sofrimento, renúncia, obediência e renúncia. Consagrar-se envolve a obedecer a Deus e renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Isso é fácil? Claro que não, queridos. Nós vamos aprendendo com o dia a dia, nós vamos aprendendo quando vamos praticando, vamos aprendendo quando vamos nos entregando ao Senhor. Portanto, nesta tarde, vai aí trabalhando na tua mente, no teu coração. Marcos Damião, lá do Rio de Janeiro, tudo bem, tudo jóia? E uma outra forma de você consagrar-se a Deus é você ajudar ao próximo. Ajudar e amar o próximo. A consagração se manifesta no amor e no serviço ao próximo. E eu amo quando eu tenho ação. Eu não vou amar simplesmente dizendo eu te amo. O amor exige ação, amor exige doação. Neemias, tudo bem, Neemias? Muita sabedoria e muitos anos de estudo, amém, querido, que Deus te abençoe. Neemias é lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Então vejam bem, queridos, eu amo o próximo, implica em ter uma ação, não adianta eu te amo. Eu fui missionário no Paraguai há muitos anos, lá nós cantávamos muito. Eu te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, en ti yo puedo ver la gloria de mi Dios, yo te amo en el amor del Señor, que eu te amo no amor do Senhor, eu te amo no amor do Senhor. Não adianta eu dizer eu te amo e eu não ter ação. Vocês vejam que na parábola do bom samaritano, caiu o moço moribundo lá no caminho. Aí passa o sacerdote, passa o levita, não se preocupam com nada. Aí passa um bom samaritano, e o samaritano é uma raça mística, misturada, né?
E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. No entanto, quem caiu naquele caminho foi um judeu, estava moribundo ali. E quem cuidou daquele judeu foi um samaritano. Observe que o sacerdote e o levita, que representam a religião, o sacerdote representa a religião, o levita representa, além da religião, a adoração, mas eles não estavam preocupados em ajudar aquele moço. Isto é, não tiveram uma ação. E o bom samaritano lá untou aquele moço, colocou azeite e vinho nas feridas, levou para uma estalagem e disse: olha, cuida dele, e o que você gasta mais eu te pagarei quando eu voltar. Então observe, o bom samaritano representa Jesus, que doou-se, e o verdadeiro amor é doação. O que falta muito hoje é justamente a ação do amor. Como eu posso demonstrar o meu amor para com o meu próximo? Visitando, orando por ele, ajudando, levando uma cesta básica, preocupando-me com ele. Ah, mas eu não vou porque ele é de tal igreja. Gente, pelo amor de Deus. Igreja somos nós. Se você quer ajudar alguém, você ajuda na necessidade daquela pessoa. E, portanto, quando eu tenho uma vida consagrada a Deus, eu preocupo-me com outras pessoas. Eu não vou criticar o meu irmão, não vou ter preconceito com o meu irmão. Muito pelo contrário, eu vou ajudar. Vamos deixar de farisaísmo, vamos deixar de hipocrisia. E vamos ter uma vida consagrada a Deus. Ter vida consagrada a Deus não é você não usar barba, não é você não usar cavanhaque. Eu acho lindo barba, eu uso de vez em quando. Não é você pintar o teu cabelo de azul, de amarelo, como você queira. Não, vida consagrada a Deus é você entregar-se de corpo, alma e espírito. E outro ponto importante, Léo Henrique, tudo bem, querido? E outro ponto importante de uma vida consagrada ao Senhor é justamente a dependência do Espírito Santo. Eu preciso depender do Espírito Santo. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais cursos teológicos que eu tenho um monte. Eu tenho um monte de formações acadêmicas, eu sou professor. Não vou me apresentar aqui, mas eu tenho um monte de cursos. Por isso, de nada adianta se nós não tivermos uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Senhor. E eu tenho aprendido no dia a dia a amar a todas as pessoas. Porque Deus ama a todos. Independentemente de credo, de placa de igreja, de opção sexual, de posição social, Deus ama a todos. E Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, eu preciso depender do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo que me fortalece nesta caminhada. Somente o Espírito Santo, ele nos dá força para que nós possamos ver a necessidade do outro. Ei, deixa de estar julgando, deixa de estar apontando e vai fazer a obra do Senhor. Não importa onde você congregue, não importa em que terra você esteja pisando, mas tenha uma vida consagrada ao Senhor. Para quem chegou aí agora, eu estou falando sobre como eu devo ter uma vida consagrada a Deus. Rosângela, tudo bem, Rosângela? Eu falei sobre arrependimento e santidade, ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão com o Senhor, meditar na palavra de Deus, ter uma vida de obediência, de renúncia, ajudar e amar o próximo. E estou falando aqui sobre depender do Espírito Santo. Se consagrar a Deus é realmente uma entrega, é um compromisso de andar nos caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo aqui de andar nos estatutos de uma igreja, tá? De uma denominação, porque igreja somos nós. É você estudar a palavra de Deus, observar a palavra de Deus. Não é uma vida de religiosidade, cheia de dogmas, cheia de regras, e esquecer as coisas mais importantes da lei, que é o amor. Portanto, uma vida consagrada a Deus é uma vida realmente que se entrega completamente ao Senhor, que se entrega completamente a Deus. E como está a tua vida nesta tarde? Como que você tem pensado
sobre o teu viver diário com o Senhor. Quando eu me consagro a Deus, eu tenho uma dedicação total ao Senhor. A vida consagrada é aquela dedicada à vontade de Deus, é um chamado para viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida com visão espiritual, com visão de coisas grandes. E nós precisamos renunciar, queridos, renunciar ao mundo, tá? Antes de nós realmente pensarmos sobre tudo isso, nós temos que renunciar ao mundo. Mas como renunciar ao mundo? As coisas que o mundo oferece, os desejos deste mundo são desejos carnais, são desejos que nos impedem de nós vermos a glória do Senhor, e nós precisamos ter uma vida de renúncia, uma mentalidade voltada para a palavra do Senhor e buscar a santidade, a vida consagrada a Deus. Inclui a busca pela santidade, e Deus nos chama para sermos santos. Eu não estou dizendo que Deus não está te chamando você para você viver isolado em tua casa, não sair de tua casa, não ir a uma festa, não ir a uma praia, não desfrutar das grandezas que Deus tem feito para nós na natureza. Isso não é ter vida consagrada ao Senhor. Não é você isolar-se do mundo, jamais. Mas muito pelo contrário, é você viver dentro da sociedade, testemunhando com a tua vida, com o teu falar, com o teu agir sobre Cristo. E, finalmente, uma vida consagrada ao Senhor é o serviço e amor ao próximo, como nós já falamos aí. A vida consagrada é marcada pelo serviço e pelo amor ao próximo. E Jesus nos ensinou a amar, né? Amar tal como Ele amou. E para terminarmos aqui, a vida consagrada é um chamado total. Deus deseja te encher nesta tarde. Quais são os desafios que você está enfrentando, que você não consegue viver esses itens que aí eu falei, esses itens que aí eu mencionei? Como podemos superar esses desafios e abraçar a renúncia em nossas vidas? Como é que nós podemos superar tudo isso? É importante você buscar a santificação. É importante você buscar essa consagração. E que Deus possa te ajudar, e que você possa dizer ao Senhor nesta tarde: ajuda-me, Senhor, a ter uma vida consagrada à tua presença, ok? Alguns crentes vivem uma vida muito monótona. Marcos Araújo, tudo bem? Vivem uma vida muito monótona. Vejamos o que diz o relatório do Dr. Roland Levin sobre os crentes nos Estados Unidos, 20% nunca oram, 25% nunca leem a Bíblia, 30% nunca vão à igreja, 40% nunca contribuem para nenhum fim, 50% nunca vão à escola dominical, 60% nunca vão ao culto da noite, 70% nunca fazem nada para missões, 80% nunca vão às reuniões de oração, 90% nunca fazem os cultos domésticos, 95% nunca levam uma alma para Jesus. E aqui está uma possível explicação, está na falha de consagração, porque não foi consagrada ao Senhor. E nós precisamos realmente rever, ressignificar os nossos conceitos. Vejamos o exemplo de Jacó, que mesmo sendo um escolhido de Deus, vivia de uma maneira derrotada. Ele era de uma família escolhida, que tinha grandes promessas, mas isso não lhe trouxe consagração alguma. Não adianta você viver dentro de um ambiente religioso, nascer numa família cristã e você não ter uma vida consagrada ao Senhor. Você precisa ter uma vida consagrada a Deus a todo instante, a todo momento. Deixa eu recusar aqui. Não estou conseguindo. Alguém que está me chamando.
Então vejam bem, queridos, nós precisamos ter esta vida consagrada ao Senhor. Deus não tem neto, nascer um lá cristão não significa que você é cristão. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo, um encontro pessoal com o Senhor. No capítulo 27 de Gênesis é um roteiro de mentiras, enganos, armadilhas, juramentos falsos, né? E Jacó, induzido por sua mãe, comete erros espirituais, porque ele não tinha uma vida consagrada a Deus. José Ângelo, tudo bem? Não tinha uma vida consagrada ao Senhor. E o que nós precisamos é ter uma vida consagrada ao nosso Deus. E inicialmente Jacó ele ficou sozinho, que ele enfrentou o caminho da solidão, ele se apertava se apartara da sua família, de seus pertences, ficou sozinho com Deus, lutou, né? Quando ele teve essa luta, quando ele teve esse encontro com o Senhor, sim, aí ele teve a sua vida transformada, a sua vida mudada. E o que nós precisamos ter é um encontro pessoal com o nosso Deus. Quando nós temos um encontro pessoal com o nosso Deus, nós temos uma vida totalmente dedicada ao serviço do Senhor. E que, né, ele diz que lutou com Deus, prevaleceu, e esta é a linguagem da força, né? Chorou, pediu mercê. Esta é a linguagem da fraqueza, depois do ferimento sofrido e a combatividade se tornara inexistente. Insistente, ou seja, numa insistente dependência. E Jacó saiu roto, com um nome novo e abençoado. E a partir de agora ele mancava, né? Mas esta ferida lhe fará bem. Ele deverá se lembrar que sempre teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Existem coisas na nossa vida que nós ficamos marcados, mas essa marca nos faz bem, porque nos eleva a uma vida consagrada a Deus. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe.